Vamos lá, gente, tudo bem? Vamos para o segundo vídeo, que agora nós vamos falar de estrutura por estrutura, para fechar então o sistema digestório e depois fazer só plantão de dúvida, tá legal? Teve um momento lá no primeiro vídeo de desabafo meu, peço que vocês me desculpem, tá? Tava dando uma assistida, porque às vezes eu assisto os vídeos para ver como é que estão. Vocês me desculpem, mas o pessoal entrou fazendo barulho aqui e acho que isso é um pouco de falta de educação, né? Quando a gente chega em alguns lugares, a gente tem que chegar de forma um pouco mais comportada, né? Principalmente sendo uma escola, né? Mas vamos lá. Nós vamos falar agora de estrutura por estrutura do sistema digestório, tá legal? E aí vamos falar de nome, morfologia, localização e etc. Vamos lá. Aqui eu tenho o sistema digestório completo, certo? Resumidinho aqui, só para vocês terem uma ideia, né? Então a gente tem aqui as cavidades todas, aqui a cavidade oral, faringe, esôfago, cavidade abdominal. À esquerda da cavidade abdominal está o estômago, perdão, deixa eu me localizar. À esquerda da cavidade abdominal está o estômago, isso mesmo. À direita da cavidade abdominal está o fígado. Abaixo do estômago estão vesícula, pâncreas, vesícula biliar abaixo do fígado. Aí eu tenho a entrada nos intestinos. Os intestinos se dividem aí também na cavidade abdominal, de forma que apanham um pouquinho do início da cavidade pélvica. E assim se compõe então o sistema digestório. Tá legal? Vamos lá? Começou. Essa figura vocês já viram, né? Cavidade oral, os alimentos sofrem a ação de saliva e a trituração dos dentes. Lá no posterior eu tenho então a faringe, que lembra que eu falei para vocês que era um canal muscular que funcionava tanto para o sistema respiratório quanto para o digestório. Quando nós passamos a deglutir o bolo alimentar, agora umedecido e triturado, umedecido pela saliva e triturado pelos dentes, ele vai descer pelo esôfago, lembrando que aqui tem a epiglote que fecha para que não entrem alimentos ou resíduos na traqueia via respiratória, ok? Aí nós temos, cadê o esôfago? Quero mostrar o esôfago primeiro. Então, esôfago. O esôfago é um canal muscular no centro da caixa torácica, passa atrás da traqueia, ou seja, posterior à traqueia. Um canal muscular que no indivíduo adulto mede cerca de 25 centímetros, que está conectado à faringe e ao estômago. Então, este é o esôfago. Um canal muscular, centro da cavidade torácica, posterior à traqueia, ou seja, está atrás da traqueia, está conectado à faringe e ao estômago. Tudo bem? Aqui nós temos movimentos peristálticos, ação muscular, que faz com que deglutimos o bolo alimentar. Logo depois, então, do esôfago, nós temos o nosso estômago, como eu disse para vocês, à esquerda da cavidade abdominal. Aqui à direita estará o fígado. Como é que nós podemos descrever o estômago? Aí está o estômago, certo? O estômago é descrito pela anatomia como um órgão muscular em formato de balão. Órgão muscular em formato de balão. Situado à esquerda da cavidade abdominal, conectado ao esôfago e aos intestinos. Tudo bem? A composição morfológica do estômago. Nós temos uma válvula que conecta o estômago ao esôfago, chamada de cárdia. É por aqui que o bolo alimentar que desceu pelo esôfago vai chegar no estômago. Nós temos esta parte que seria superior, mas é chamada de fundo. Nós temos a chamada curvatura
maior. Nós temos a chamada curvatura menor. E depois nós temos a chamada região pilórica, válvula pilórica ou piloro, que nada mais é do que a conexão do estômago com quem? Com os intestinos. A conexão do estômago com os intestinos. Tudo bem? Veja lá. Válvula cardíaca, conexão com o esôfago, curvatura maior, curvatura menor, fundo, região pilórica, conexão com os intestinos. Internamente, o estômago possui essas ranhuras, chamadas ranhuras, fissuras. Ali naquelas ranhuras e naquelas fissuras, nós temos as moléculas que nós temos, não chama moléculas, me fugiu o nome. Desculpa, nós temos glândulas que possuem o suco gástrico. Suco gástrico, um suco baseado em ácido clorídrico, que começa então o processo de dissolução do bolo alimentar, que já chegou aqui umedecido pela saliva, e ainda vem a ação do suco gástrico. Um ser humano adulto produz uma média de 2,5 litros de suco gástrico por dia, tá certo? Este suco, então, ele é produzido por essas moléculas estomacais e fazem o papel dele na dissolução dos alimentos. Detalhe que essa mucosa interna estomacal também protege a parede do estômago contra a própria ação do suco gástrico, que é uma substância bem ácida. Daí vem o termo gastrite, né? A gastrite ela pode ter dois caminhos: a gastrite bacteriana, que é uma bactéria que ingerimos em alimentos mal conduzidos e higienizados, o H. pylori, que pode provocar a inflamação deste interior. Ou esta é a gastrite bacteriana, ou ainda a gastrite que chamamos de gastrite emocional, que é um descontrole na produção de quantidade de suco gástrico que fica instalado nesta região. Descontrole este que pode vir de uma questão emocional, processos de ansiedade, ou seja, ligada ao cérebro. Você tem muito suco gástrico, nada lá dentro para digerir e agir. O suco gástrico na gastrite emocional, quando em excesso, acaba então começando a ferir a parede interna do estômago. Tudo bem? Esta parede interna então passa a sofrer com este processo. Aí vem então a endoscopia, que tem o papel de investigar. A endoscopia é introduzida uma cânula na cavidade oral, ela desce pela faringe, esôfago e chega no estômago. Na ponta desta cânula, nós temos uma pequena tesoura, um bisturizinho pequeno e ainda uma câmera que vai fazer uma imagem do interior do estômago. Tudo bem? Quando essa cânula está lá dentro do estômago, ela faz a filmagem de toda a parede estomacal, para perceber aonde está exatamente o processo já de inflamação ou irritação, ou até mesmo já um processo de abertura de pequenas feridas, tá? Esse pequeno bisturi na ponta desta cânula que está lá dentro retira um pedaço do tecido para fazer a chamada biópsia. Esse tecido é mergulhado numa substância e depois de uma semana, se o tecido ficar verde, você tem a bactéria H. pylori. Se o tecido continuar rosado, que é a cor natural aqui interna, você tem uma gastrite chamada de emocional e nervosa. Esse é o estômago. Depois eu faço um videozinho para vocês pequenos, falando das cirurgias de redução de estômago. Vamos para o nosso próximo órgão importante. Abaixo do estômago, nós temos o pâncreas, certo? O pâncreas nada mais é do que uma pequena glândula alongada situada abaixo do estômago. O pâncreas tem duas funções no organismo humano.
uma função no aparelho digestório, no sistema digestório, produzido suco pancreático. Ó, alimento estava no estômago, sofreu toda a ação do suco gástrico, bolo alimentar saiu, válvula pilórica, começa em intestinos, estava fora, né? O alimento passou todo o tempo no estômago, o bolo alimentar no estômago, sofrendo a ação do suco gástrico, atravessou válvula pilórica, adentrou os intestinos, chegou bile produzida no fígado, chegou o suco pancreático produzido no pâncreas. Daqui para frente passa a se chamar quimo. Função do pâncreas no sistema digestório, produzir suco pancreático. Função do pâncreas no sistema endócrino, que nós vamos falar em fisiologia, produzir a insulina. Então, o pâncreas é uma estrutura, um órgão, que ora é chamado de órgão, ora é chamado de glândula. Órgão no sistema digestório, glândula no sistema endócrino. Nós vamos falar isso mais para frente. O pâncreas tem duas funções básicas no organismo. Tudo bem? Fígado. Aqui está o fígado. Aqui está a localização do fígado. O estômago abaixo, o fígado aqui acima. Um dos maiores órgãos do corpo humano, tecido extremamente, altamente regenerável. Ok? O fígado possui então a função de produzir a bile, e a bile tem a função de diluir moléculas de gordura. Toda a bile é armazenada na vesícula biliar e depois derramada no momento digestório pelas vias biliares. A bile entra em cena então, aqui, como eu disse, junto com o suco pancreático. Essas duas substâncias então vão realizar o quê? O término do processo de desintegração do que era bolo alimentar, que agora vai virar quimo, ou seja, as moléculas que necessitamos de nutrientes começam a ser separadas para serem agora absorvidas. Vamos para o próximo, que são os nossos intestinos. Os intestinos eu vou pegar uma outra foto que vocês estão lá acompanhando na plataforma, que eu acho que ela é melhor. Deixa eu ver aqui. Perdão. Os intestinos eu vou preferir esta foto aqui. Só um minuto. Esta foto. Ok? Então estão aqui os nossos intestinos, chegando mais perto. Definição de intestino: órgão tubular retorcido situado na cavidade abdominal. Repetindo, descrição dos intestinos: órgão tubular retorcido situados na cavidade abdominal. Um intestino de um indivíduo adulto, se esticarmos, pode medir cerca de 6 metros, ou seja, temos cerca de 6 metros de tubo retorcido distribuídos no início da cavidade abdominal, apanhando um pouquinho da cavidade pélvica. Nossos intestinos são divididos em intestino grosso e intestino delgado, ok? Intestino grosso. Vamos para uma nova foto. Agora eu volto lá. Intestino grosso. Cadê, Marcelo? Intestino grosso. Ok? O intestino grosso é esta porção maior que está praticamente contornando os tubos todos aqui. E o intestino delgado são esta porção retorcida central. O estômago está conectado, na verdade, ao intestino delgado, ok? Não percam isto de vista.
O estômago se conecta ao intestino delgado. E o intestino delgado se conecta ao intestino grosso, que vai se conectar ao canal retal. O que acontece aqui? O alimento, quando sai do estômago e recebe a ação de bile e suco pancreático, vai transitar por estes 6 metros de intestino e numa determinada região, chamada de jejuno, vai acontecer a absorção. Vamos lá. Trocando novamente de figura. Muito bem. Se eu achar, fica melhor, né? Vamos lá. Conexão do intestino com o estômago, regiãozinha chamada de duodeno. Começou o intestino delgado. Aí vem lá o jejuno. É no jejuno que nós temos a conexão dos intestinos com o vaso, a chamada artéria mesentérica. E lá dentro nós temos as chamadas vilosidades. E é aqui que os nutrientes, as moléculas de nutrientes já separadas por todas aquelas ações químicas, vão se fixar para atravessar a parede do intestino e finalmente cair na corrente sanguínea. Olha aqui as vilosidades. Então vem passando tudo lá nos intestinos, as moléculas começam a ficar grudadinhas nessas vilosidades, ó, vilosidade intestinal. E olha aqui a artéria, ó. Olha aqui a válvula que liga a artéria mesentérica às vilosidades. Conclusão, todas as moléculas de nutrientes que ficaram presas aqui vão cair diretamente na corrente sanguínea e serão levadas então até as células. E assim praticamente termina o quê? Todo este processo de transformação do sistema digestório. Percebam? Passado aqui, olha lá, as vilosidades, os capilares sanguíneos, ó a vilosidade aqui. O intestino, perdão, né? O intestino, as vilosidades, olha aqui, rede arterial, rede venosa, os capilares sanguíneos, então, puxam das vilosidades os nutrientes, caíram na corrente sanguínea, olha aqui a artéria mesentérica principal. Pronto, esse processo é o processo de absorção. Absorvemos as moléculas. Daí para o final, o que sobrou do processo digestório, os excessos deste processo todo químico, que gera gases, que gera, digamos assim, partículas não desejáveis que não podem ir para a corrente sanguínea, substâncias não desejáveis que não podem ir para a corrente sanguínea, uma certa até proliferação, proliferação não seria o nome, mas uma certa existência de algumas bactérias que em alguns alimentos podem estar presentes, as menos nocivas, digamos assim, nós vamos então expulsar através das fezes. Este é o intestino grosso, ó. O intestino delgado está aqui no centro, o intestino grosso contorno, que é um canal muscular também um pouco mais grosso, por isso intestino grosso. É no intestino grosso que, após a absorção, que eu mostrei no slide anterior, após a absorção, o que sobrou, excesso de água, o que sobrou, os excessos do processo digestório, vão ser agora transformados numa substância, uma massa, que é o que nós conhecemos como bolo fecal, que são as nossas fezes, e que pelo menos uma vez por dia temos que ir e, digamos assim, expulsar do nosso organismo esses excessos. E aqui também, no intestino grosso, a absorção de água, da quantidade de água, de líquidos
que necessitamos também que vá para a corrente sanguínea. Quando a gente diz, são todos os componentes que existem na água, tá certo? É isto. É só longo, mas não é tão complicado assim, tá bom? 20 minutinhos. Vou deixar para vocês o vídeo e depois a gente abre plantão de dúvidas. Valeu!